A lei áurea é aquela que diz: faça aos outros o mesmo que deseja para si próprio. Esse ensinamento, às vezes, é apresentado de uma forma diferente, em que se diz: não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a si próprio, a você mesmo. Dessas duas fórmulas, qual será aquela que Jesus teria ensinado? De fazer ou de não fazer? Podemos começar a examinar uma transformação grande que Jesus promoveu quando ele foi desafiado, e era constante os desafios que ele tinha que enfrentar, mas este que eu vou relatar tem a ver com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram tidos como um ditado direto de Deus para Moisés. Então chegaram eles a Jesus e o desafiaram para que ele apontasse dos 10 mandamentos qual seria o mandamento mais importante. A armadilha aí estava estabelecida da seguinte forma: como é que nós podemos aumentar a importância ou diminuir a importância de cada um dos mandamentos que foram ditados por Deus? Nós só podemos imaginar que cada um dos mandamentos ditados por Deus expressa algo que não há como nós classificarmos numa ordem daquilo que é mais, o que é mesmo importante. Mas ele conseguiu desvencilhar-se desse desafio, dizendo o seguinte: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e há um segundo semelhante a esse, e ao próximo como a nós mesmos. E qual foi a grande mudança que Jesus produziu aí? Se nós consultarmos os 10 mandamentos, nós vamos encontrar que 8 dos mandamentos diz para não fazer alguma coisa. Não faça isso, não faça aquilo outro. Então, não presente em cada um desses mandamentos. E apenas 2. Não é uma recomendação para não fazer, mas uma recomendação para fazer. Um deles, honrar pai e mãe. O outro, respeitar o dia de sábado, que para eles era um dia sagrado. E às vezes, quando eu abordo essa questão, eu tenho até um material que eu fiz alguma vez, dizendo o seguinte: quando o sim vence um não. Então, nós estamos diante de alguma coisa que nem sempre nós percebemos com muita clareza. Jesus vai ensinar o que fazer e não o que não fazer. Então, a lei áurea que eu disse no início, qual terá sido a recomendação de Jesus? Ele recomendou para fazer. Faça ao outro o mesmo que você quer para si próprio. O não fazer não atende à necessidade de vida. Imagine o seguinte, que na vida nós não fizéssemos nada errado. O que nós seríamos, hein? Qual seria a nossa competência? Nenhuma. Nós simplesmente não faríamos nada errado, como se fosse isso possível, não? Então, a realização espiritual, a nossa evolução espiritual, requer fazer, e não a questão do não fazer. Então, sobre esse aspecto, está muito claro. A recomendação de Jesus é de fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Mas vamos buscar na psicologia se nós possamos encontrar algum apoio nesta forma em que Jesus coloca fazer no lugar de não fazer. Aí nós temos que nos valer de uma experiência que foi realizada numa universidade lá nos Estados Unidos,
que teve como título A Experiência do Urso Branco. Vocês já ouviram falar sobre isso? O pesquisador reúne um grupo considerável de pessoas para fazer esse experimento. E, num dado momento, ele dirige-se ao grupo e diz o seguinte: não vejam o urso branco. E se eu falar isso para vocês agora, não vejam o urso branco, o que será que aconteceu, hein? Ver, no caso, é criar mentalmente uma imagem. No caso aqui, se eu disser, por exemplo, vejam a bandeira do Brasil, nós fazemos isso com grande facilidade, tá? Hasteamos a bandeira já. Mas eu disse, não vejam o urso branco. E o que aconteceu, hein? Vocês viram o urso branco? Não viram? Não criaram a imagem do urso branco? E eu podia falar outra coisa, não vejam a maçã vermelha que está na minha mão aqui. É impossível não ver. É impossível não ver. Porque a nossa mente, ela opera no sentido de nos instrumentar para fazer. O que é fazer, não ver o urso branco? O que tem de fazer aí? Nada, ao contrário, é de não fazer, né? E curiosamente, nesse caso aí, o não vejam o urso branco, a palavra não é cancelada. Resta, veja o urso branco. Mas vamos trazer isso para coisas mais familiares na nossa vida. Vamos supor que alguém tenha emprestado um livro para uma pessoa e ela necessita a devolução desse livro. Há duas maneiras em que ele pode solicitar isso. Uma delas, ele vai dizer, lembre-se de trazer o livro que eu lhe emprestei. Mas normalmente as pessoas falariam diferente. Não se esqueça de trazer o livro que eu te emprestei. Cancelando ou não, o que sobra? Esqueça de trazer o livro. Mas que importância tem isso? Isto significa que se nós dissermos para a pessoa não se esquecer, ela vai esquecer? E se nós dissermos lembre-se, ela vai lembrar? Não necessariamente. Porém, essas duas formas aumentam a probabilidade de acontecer aquilo que está sendo dito. Então, se dissermos não se esqueça, essa simples afirmação vai aumentar a possibilidade de a pessoa vir a esquecer de trazer o livro. Enquanto que se nós falarmos, lembre-se de trazer o livro, não necessariamente ela vai se lembrar, porém aumentará em muito a possibilidade de ela trazer. Então, pelo apoio da psicologia, nós vai na mesma direção, é do fazer. O fazer é que nos leva à ação. O não fazer não leva a coisa nenhuma. Pergunto, se Jesus viesse a orientar um templo religioso, ele diria para as pessoas, não sejam egoístas, é isso que ele diria? Ou ele diria, sejam altruístas? Ele diria, não sejam impacientes, ou diriam, sejam pacientes? Não sejam intolerantes, ou diria, sejam tolerantes? E o que normalmente nos ensinam nas religiões, hein? Qual dessas hipóteses? Ainda preso no não fazer. E isto procurando constranger as pessoas. E o que acontece quando nós somos submetidos a um constrangimento? Nós conseguimos vencer aquilo do qual estamos recebendo a determinação, não faça isso, não faça aquilo. A própria psicologia nos esclarece, e é interessante, não se dá muita atenção em coisas essenciais como essa. Toda vez que nós tentamos reprimir alguma coisa,
nós reforçamos ainda mais aquilo que nós estamos tentando reprimir. Por quê? Porque quando aqui nós vamos voltar à questão daquilo que nós vemos. Não fazer, nós imaginamos, então, fazendo aquilo que está dito para não fazer. Ou fazer ao contrário. A imagem tem um poder de aglutinar os recursos para que aquilo se realize. Começa porque nós vamos colocar nossa atenção, o nosso foco naquilo que está sendo dito. Então, não se esqueça de trazer o livro. Enfim, o nosso psiquismo, as nossas condições emocionais, o aglutinamento das nossas energias, vai tudo nessa direção, é de esquecer. E aqui vem um ponto também de grande importância. Nós somos mobilizados pela nossa motivação. Vejamos que tipo de motivação nós mobilizamos quando nos pede para reprimir. Então alguém diz, olha, não seja egoísta. Aí a pessoa saiu da palestra, saiu da aula, disseram que eu não devo ser egoísta, é isso que eu tenho que procurar fazer daqui para frente. A primeira esquina ele já dá uma escorregada. Mais adiante, uma outra. Começa o dia e ele, puxa vida, parece que está piorando, estou sendo mais egoísta ainda, porque ele está colocando atenção em cima disso. Agora, o que é que, de certa forma, está sendo colocado para a pessoa como motivação aí? O sofrimento. Que quanto mais nós falamos uma pessoa daquilo que ela não deve fazer e ela não está conseguindo fazer, o que nós estamos produzindo na pessoa? Sofrimento, não é isso? Bom, e de outro lado, se nós dissermos para a pessoa, olha, o que você precisa ser é ser altruísta. Nós já aceitamos gostosamente, isso é uma coisa boa, isso eu quero ter isso. Não precisa me reprimir, ao contrário. Eu vou tomar isto como algo que eu vou procurar fazer. Não precisa insistir mais, eu já ouvi. Ela vai ser altruísta da noite para o dia? Certamente não. Vai haver várias ocasiões em que ela poderia ter sido altruísta, mas não foi. Mas, por outro lado, houveram outras situações para ser altruísta, ela foi. E quando ela percebe que foi em determinadas situações, como é que ela se sente, hein? Sente-se bem, não é verdade? Vocês já procuraram notar como é que nós nos sentimos quando nós fazemos uma coisa boa? Ajudamos alguém a atravessar a rua, ajudamos alguém a encontrar um endereço. Nós nos sentimos bem, não é verdade? É porque aí vai na direção, não é de não fazer, nós estamos indo na direção do fazer, né? Do fazer. E qual é a motivação que nós usamos quando nós vamos em busca daquilo que nós queremos? Chama-se entusiasmo. Nós ficamos entusiasmados. Puxa vida, hoje já consegui ser um pouco mais altruísta. Foi mais do que a semana passada. Eu vou me entusiasmando com isso. Vocês têm ideia do que a expressão entusiasmo significa? Significa com Deus. Então, quando nós vamos atrás daquilo que nós queremos, nós usamos como motivação Deus, entusiasmo. E quando nós somos convidados a reprimir, sofremos e não resolvemos. Aí imaginemos o seguinte, vamos supor que gradativamente a pessoa vai desenvolvendo o altruísmo e tal. O que acontece com o egoísmo dessa pessoa? Vai diminuindo, vai desaparecendo, não é verdade? E ela precisou se esforçar para não ser egoísta? Não, o altruísmo simplesmente ocupa o espaço. Podemos imaginar isso em termos da tolerância ou intolerância. Se eu começo a orientar a minha vida no sentido de ser tolerante, a intolerância simplesmente pede demissão.
Então, toda vez que ouvirem alguma recomendação para aqueles que procuram nos conduzir na senda espiritual, pergunta, ele está me dizendo para mim fazer alguma coisa ou está dizendo para mim não fazer? Mas vamos ver a importância disso em outras searas da nossa vida. Em casa. Já foram realizadas algumas pesquisas, vou relatar de uma, em que uma criança, ao chegar a 8 anos de idade, terá ouvido pelo menos 180 mil vezes a palavra não. Uma coisa o não ensina. Não faça essa bagunça. Você ensinou como é que mantém a ordem? Quando você diz não faça essa bagunça? Não, você ensinou nada. O não serve para reprimir, mas não para ensinar. É certo que existem algumas situações agudas que nós possamos estar diante da necessidade de procurar interromper rapidamente algo que possa corresponder a alguma coisa não adequada. Vamos supor que uma criança resolve levar a mão para colocar em cima do fogo, não vai dar tempo para ensinar nada aí, vai simplesmente possível. Não põe a mão aí, sem dúvida nenhuma nós vamos fazer isso, e é isso que nós devemos fazer. Mas eu pergunto, a maior parte das coisas que acontecem entre nós e as crianças tem essa agudeza? Não, isso são coisas raras até. E mesmo neste caso, em que nós intervimos de uma forma como não, em seguida nós devemos ensinar. Devemos explicar o que acontece se colocar a mão ali. Mas normalmente nós ficamos no não e paramos aí. Uma coisa que pode representar um desafio, na verdade não é. É sempre possível nós transformarmos uma coisa que nós não queremos em alguma coisa que nós queremos. E a grande orientação da vida é orientar a vida em função daquilo que nós queremos, e não em função daquilo que nós não queremos. Portanto, não ser impaciente, nós podemos transformar no quê? Seja paciente, né? Eu podia dizer, eu não quero ficar doente, tem uma outra forma, eu posso transformar isso em alguma coisa que eu quero? Eu quero ter saúde. Eu não quero chegar atrasado ao compromisso, tem uma forma diferente de eu falar isso? Tem, eu quero chegar pontualmente. Então, a primeira grande mudança, devemos começar a prestar atenção como é que nós falamos. Eu conto às vezes, para reforçar isso, uma pessoa foi convidada para um jantar fantástico, que foi encerrado com uma sobremesa de alta qualidade. Então alguém virou-se para o convidado que comeu a sobremesa e perguntou, e que tal a sobremesa? E ele disse, até que não estava ruim. Até para elogiar. Quer dizer, se cancela ou não, o que fica, hein? Até que estava ruim, né? Mas nós achamos que não produz esse tipo de coisa. Então, é sempre possível transformar algo que nós não queremos em algo que nós queremos. E se nós começarmos a prestar atenção de como nós falamos, nós vamos ver que quase sempre nós estamos nos expressando em função daquilo que não quer. Quer ver um negócio que nós fazemos constantemente e nós não percebemos isso? Reclamação. O que é reclamação? É aquilo que nós não queremos, não é isso? E a única coisa que faz sentido na vida não é reclamar, é agir. Bom, isso que eu estou falando teria importância nas empresas, por exemplo, como é que nós lidamos com as pessoas que estão sob a nossa orientação?
Nós ficamos em cima do erro que as pessoas fazem ou a nossa vida com essas pessoas é muito mais no sentido de perceber a potencialidade da pessoa e fazer com que cresça isso. É claro que daria para fazer uma outra palestra sobre isso. Nós não temos tempo para fazer isso. Mas nós podemos caminhar rapidamente para o final da palestra, mas que fique muito claro qual foi o propósito dessa palestra. O propósito é que Jesus ensinou a fazer. Se nós prestarmos atenção em tudo aquilo que ensinou, sempre tinha essa característica. E mesmo em situações onde ele estava diante de um desafio que normalmente levaria a uma condenação, a uma avaliação negativa da pessoa, e nós podemos lembrar de um caso bastante notável da mulher adúltera, não é isso? Ele disse algo para fazer. O que foi que ele disse para fazer, hein? Vá e não peque mais. Tem não aí, não? Provavelmente talvez não tenha sido nem isso. Simplesmente vá, siga a sua vida. Ele absolutamente, diante daqueles que o acompanhavam, tinha um discurso para reprimir. Nunca ele fez isso. Por que será que existe tanto apego à questão de reprimir? É porque, lamentavelmente, ainda nós estamos presos na ideia de que o castigo transforma as pessoas. O castigo só constrange, não transforma ninguém. Isso nos leva, evidentemente, a um ponto-chave. Deus não castiga ninguém, absolutamente. As coisas que se desdobram ao longo da nossa vida, que podem representar dificuldade, evidentemente, nunca serão castigo. É sempre oportunidades de aprendizado. E nunca de castigo. Mas nós achamos que os presídios, que isto, que aquilo, que as multas, que não sei o que mais lá, isso transforma as pessoas. Não transforma. Pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mas não há dentro dela uma mudança. Para que a mudança possa acontecer dentro das pessoas, é necessário que ela aceite aquilo. Isso tem a ver com a nossa liberdade de escolhermos o nosso livre-arbítrio. É impossível transformar as pessoas se a pessoa não aceita aquilo que nós estamos falando. Isso não é uma defesa fantástica? Vamos supor que nós simplesmente aceitássemos as coisas sem usar a nossa capacidade de escolher. Que cada coisa horrível que iam falar para nós fazermos e nós iríamos fazer, não? Então, para encerrar, nós podemos simplesmente dizer o seguinte: Jesus chegou aqui para ensinar a fazer. Seja altruísta, seja tolerante, seja benevolente. Façai os outros o mesmo que se quer para si próprio. Porém, há uma coisa que nós temos que acrescentar ainda nisso aí. Nem tudo aquilo que nós queremos para nós mesmos pode ser que o outro aceite também, né? Então, fazer o outro o mesmo que nós queremos para nós mesmos, desde que o outro aceite aquilo que nós estamos falando. Vamos pegar um exemplo simples. Eu gosto de encontrar pessoas e é que as pessoas me abracem e me beijem e não sei o quê. Tem pessoa que detesta isso, né? Mas se eu gosto disso, eu vou fazer. Então, eu preciso respeitar. Nem tudo aquilo que eu gostaria para mim mesmo, o outro vai aceitar. Então, nós podíamos colocar esse complemento. Faça ao outro o mesmo que você quer para si mesmo, respeitando o direito do outro de aceitar ou não aquilo que você está fazendo. Vamos fazer, então? Façamos.